E me conta como nasceu, né, esse projeto do Sete Além. Acho que começou com uma experiência sua, né? E como é que foi? Bom, há bastante tempo, década de 1990. Em 94, eu voltava da faculdade. Isso que eu tô contando para você, o pessoal do canal, quem conhece Sete Além, chama de relato Prime, relato inicial. Porque foi a primeira vez que o nome Sete Além foi dito na nossa realidade. Eles dizem que foi a primeira vez. Eu voltava da faculdade e eu estudava numa grande faculdade aí de comunicação, de publicidade. É uma das mais conhecidas. Qual? Na Vila Mariana, né? A ESPM. Ah, eu fiz lá também. Por isso que eu perguntei. Conhece bem. Com certeza você veio bem depois de mim ali, mas... 92 foi quando eu nasci. Que ódio, tá vendo? Que ódio. Não, mas foi em 94. Você tinha 2 anos. Ah, boa. Não era tão criança assim, não. Tô brincando. Aí eu tinha uma opção assim para voltar para casa, que era... Não sei se na sua época era assim, mas a ESPM de manhã, nos 2 primeiros anos era de manhã. Isso, na minha época ainda também. se mantinha assim, né? E aí isso era ruim, porque a gente não podia trabalhar, acho que todo mundo tinha aquele afã de fazer estágio e tal, mas era meio difícil por conta disso, então a gente tinha aqueles perrengues normais. Eu voltava para casa de ônibus, eu pegava um ônibus na Domingos de Moraes, que ia até a estação Vila Mariana, que é pertinho, mas... Você até pode comentar, poxa, mas é perto, mas é porque eu ia andando normalmente assim para ver banca de jornal, ver sebos que tem na região. Eu ia meio que afastado na Domingos de Moraes. Aí depois, na hora que eu falava, poxa, deixa eu ir embora agora para casa que tá no horário, eu pegava um ônibus que me deixava na estação Vila Mariana. Lá eu pegava outro ônibus chamado Sacomã. Aí é engraçado que esse número do Sacomã é interessante. É Sacomã 77A. Mas talvez seja coincidência. Nossa, de Sete Além, uau, cara. Mas esse ônibus é o Sacomã, tal, que me levava até o Ipiranga, onde eu morava. Todo dia era essa rotina. E aí você me pergunta, Luciano, que ônibus você pegava na Domingos para ir até a estação Vila Mariana? Eu te respondo, qualquer um. Porque não era importante. Não era uma coisa assim... Qual ônibus que vai me levar? Se eu tomar ônibus errado, eu vou pro bairro errado. Não. A estação Vila Mariana ficava a poucos metros ali, pouco espaço de tempo. Então eu dava sinal, o ônibus parava, eu entrava junto com aquele monte de gente, meio-dia, 1h da tarde, às vezes 2, tudo apertadinho. O ônibus andava por 5, 10 minutos, eu descia, já era a estação Vila Mariana. Eu fazia isso todo dia. Naquele dia, de outubro especificamente, eu estava voltando, dei uma volta longa demais na Vila Mariana, fui em várias lojas, gastei meu tempo, eu não fazia nada à tarde, falei, agora eu vou para casa. Cheguei num ponto de ônibus, tinha até que um certo número de pessoas, eu estava ouvindo música, lendo, que eu sempre li, senti, sabe quando você vê aqui o ônibus vindo, tá lendo, eu dei sinal sem olhar. O ônibus parou, eu entrei. Já devia ter prestado atenção aí, só eu entrei. Não entrou ninguém comigo no ônibus. Já é estranho, porque é um momento e um local onde você era um pega pra capar na época, era bem difícil. Hoje deve ser ainda. Eu passei, inclusive, para vir pra cá, eu passei em frente. Só que ninguém entrou comigo. E eu entrei. Quando eu entrei, eu tenho a visão certinha do corredor do ônibus. Algumas pessoas sentadinhas ali e tal, e uma especificamente, 2 ou 3 cadeiras atrás do cobrador. Nós entrávamos por trás, não pela frente igual hoje em dia, pagávamos o cobrador e íamos para frente. E atrás do cobrador aqui tinha 2 bancos e uma senhora sentada perto da janela. O único lugar livre. Fui andando até lá e sentei do lado dela. Assim que eu sentei, o ônibus começou a andar, ela me cutucou. Eu olhei para ela, ela falou alguma coisa que eu não entendi. Tava de fone. Tirei o fone e falei, pois não? Ela falou assim, você não vai para Sete Além, vai? Eu falei, como? Ela falou assim, desce do ônibus agora. Esse ônibus está indo para Sete Além. Eu falei, não entendi, senhora, o quê? Ela falou, desce, esse ônibus está indo para Sete Além, você não pode ir para lá. Eu fiquei sem entender, mas eu pensei, não vou descer, né? Quem ela vai... Quem é ela? Não conheço. A estação tá logo ali. Só que tinha uma pessoa em pé, uma moça, um pouquinho mais à minha frente, segurando no cano, assim, sabe, do ônibus. Ela falou pra mim, assim, com cara de preocupação. Ela falou, moço, desce. Atrás dela, pertíssimo do cobrador, tinha um motoboy. Motoboy não, perdão. Office boy. E o office boy, eu acho que era um office boy, na verdade, não dá pra saber. Ele virou pra mim e já foi mais ameaçador. Ele falou, desce, mano. Desce agora.
Aí eu falei, pô, todo mundo mandando eu descer do ônibus, vou descer. É lógico, aí o cobrador, de Deus. o cobrador falou assim, vai descer. Deu aquele grito, o ônibus freou. Eu levantei, sem graça, falei, meu, estão me expulsando, não sei porquê. Desci por trás mesmo, não paguei passagem. Ótimo, pelo menos isso. Desci, no que eu desci, o ônibus virou à direita, numa rua ali na Domingos, que nenhum ônibus vira. Ele desceu. E as pessoas no ônibus estavam me olhando muito feio. Muito feio mesmo. Mas tipo com cara de bravos? Assim, não eram nada diferentes de nós, mas estavam me olhando feio na hora que eu levantei. Todas, não só essas que falaram comigo. Cobrador olhando feio. Quando eu desci, olhei na janela. Aquela idade que você tem vontade de xingar as pessoas. Eu olhei na janela e todas olhando feio também. Falei, tá bom. Fui embora. Voltei pra... Aí eu falei, bom, a Estação Vila Mariana tá perto. Vou andar até lá a pé. Fui. Lá eu peguei o sacão e fui pra minha casa. Pensando no que tinha acontecido. Aí você me pergunta, mas você pensou em Sete Além como o quê? Eu falei, cara, eu contei pro meu pai essa história, contei pra minha mãe, namoradinha da época. E a gente achou 1000 teorias. Pode ser uma festa, sei lá, um evento, pode ser uma empresa, pode ser um fretado, pode ser qualquer coisa. Vamos pesquisar. A gente pegou o Google da época, que era o guia de ruas. Na verdade, era o Google Maps, né? O Google Maps da época. E folheamos pra achar que era Sete Além, não existia. Hoje em dia existe um banco com um nome muito parecido, mas é um banco francês que veio 10 anos depois, então não tem nada a ver. Aí eu procurei, pô, não achei, não existia nada com essa palavra. Procuramos em todo lugar. Meu pai também era escritor, ele falou assim, cabe a gente escrever coisa sobre isso, hein? Um nome bem legal, um nome meio místico. Eu falei, pois é, Sete Além, um negócio bem legal, né? O que será? Não sei. Eu estava numa idade que eu já escrevi, eu escrevo desde os 6 anos. Meu primeiro conto foi escrito quando eu tinha 6 anos. Só que eu não pensei em nada assim, dimensão paralela, nada disso. Eu comecei a usar essa palavra na minha vida. Então, assim, imagina você, na época de faculdade, até todo o tempo dos seus amigos, roda de amigos, tudo era Sete Além pra gente. Então, eu tive uma banda chamada Sete Além, eu tive um animal de estimação, Sete Além. Um amigo meu batizou o animal de estimação dele também de Sete Além. Tinha para todo lugar e nunca ninguém tinha ouvido essa palavra. E a gente falava sempre brincando. E íamos fazer um time chamado Sete Além, só que a gente era muito perna de pau, então ia ser ruim. 7-1, né? Ia chamar o time. De repente ia chamar. Brasil. E aí, isso assim, foi rolando nessa década inteira, só nesse universo pessoal. Meus amigos, eu, minha família, eu inventei histórias, eu criei personagens de terror, de humor, de qualquer coisa. Personagem super-heróizinho lá que você desenha, apaga, joga fora. Nada relacionado com nada. Aí você fala assim, tá, quando que a história Sete Além se ligou a algo de universo paralelo? Foi no Orkut. Quando surgiu o Orkut, eu quis montar um grupo para os meus amigos da vila onde eu morava, pra gente se encontrar, pra congregar, pra falar, e aí, como é que você tá? Onde você tá morando? Já casou? Tá namorando? Tal? Fala besteira. É o grupo de WhatsApp da galera de hoje em dia, era o Orkut daquela época. Eu criei um grupo. Que nome que eu ponho? Ponho Ipiranga? Não. Ponho Vila Carioca? Não, muito ruim. Vou colocar Sete Além. Coloquei. Meus amigos entraram, porque eu chamei eles, a gente ficou lá uma semana na besteira, falando bobeira, até que do nada começaram a mandar scraps. Pessoas do país inteiro pedindo para entrar nesse grupo, que era fechado, obviamente que a gente não queria que as nossas namoradas entrassem no grupo, então era fechado, mas aí eles começaram a mandar um monte de gente do país inteiro e alguns até punham a historinha lá, falavam assim, eu conheço essa palavra, de onde você conhece? Sete Além, a minha avó falava de Sete Além, não sei o que, bababá, no sítio. Eu sou motoqueiro e uma vez eu me perdi num bairro entre o Brás e o Bom Retiro, que se chamava Sete Além, nunca mais eu achei esse bairro. Aí o outro, eu não sei o que, várias histórias cabulosas. Eu falei, mano, copiei essas histórias, mandei os caras entrar no grupo. Falei, entra aí, pode entrar. Homem, mulher, criança, cachorro, todo mundo pode entrar, conta aí, mas vamos falar de Sete Além. Meu irmão, meus primos, meus amigos saíram do grupo, falaram, a gente montou um grupo pra falar de outra coisa. Saíram. Eu fiquei com esse pessoal um bom tempo, copiando as histórias dele, conversando. Teve pessoa que eu fui conhecer pessoalmente, que morava na Saúde, bairro perto de Ipiranga, eu fui lá para conhecer a história dele. E aí eu comecei a entender que as histórias relacionadas a esse nome eram voltadas a lugares estranhos.